je voudrais vous raconter une histoire qui me hante encore aujourd'hui. C'est l'histoire d'un homme qui pensait que l'amour pouvait changer la nature d'un prédateur. C'est l'histoire d'un rêve qui a tourné au cauchemar. C'est l'histoire de ce qui s'est passé le 15 octobre 2019 dans la petite ville de Zanesville, dans l'État de l'Ohio. Il s'appelait Terry Thompson. Âgé de 62 ans, vétéran de la guerre du Vietnam, c'était un homme au grand cœur et aux passions étranges. Toute sa vie, il avait rêvé de vivre parmi les animaux sauvages, pas simplement les observer dans un zoo, mais faire véritablement partie de leur monde. Après son service militaire, Terry est rentré chez lui avec des médailles et des cicatrices dans l'âme. Comme beaucoup d'anciens combattants, il cherchait quelque chose qui pourrait combler le vide en lui, et il l'a trouvé dans les yeux des animaux sauvages. Au début, il s'agissait de chiens ordinaires, puis de loups, et enfin, d'un tigre. Il a acheté Ken quand il n'était qu'un chaton, en 2003. Petit, tout doux, avec d'énormes yeux bleus. Terry l'a appelé en l'honneur de son camarade tombé au combat. Il était de la taille d'un chaton domestique, se souvient plus tard sa femme, Marianne. Terry le portait dans ses bras, le nourrissait au biberon et le couchait à côté de lui. La ferme des Thompson était située à la périphérie de la ville, sur un terrain de 20 hectares. C'était l'endroit idéal pour quelqu'un qui voulait vivre loin de la civilisation. Terry avait construit une grande cage avec des barreaux métalliques, mais Ken y restait rarement. Le tigre passait la plupart de son temps dans la maison, comme un animal domestique ordinaire. Les voisins étaient habitués à voir Terry se promener avec son chat dans le jardin. Ken marchait en laisse, jouait avec une balle et dormait sur le canapé du salon. « Il fait partie de la famille », disait Terry à tous ceux qui voulaient quand et bien l'écouter. « Il me connaît depuis qu'il est tout petit. Nous nous comprenons sans parole. » Mais le tigre grandissait. À 3 ans, Ken pesait déjà 200 kilos de muscles et d'instinct. Ses griffures ludiques laissèrent de profondes entailles sur les bras de Terry. Ses morsures affectueuses nécessitèrent de plus en plus souvent des visites à l'hôpital pour des points de suture. Marianne suppliait son mari de se débarrasser de l'animal, mais Terry restait inflexible. « Vous ne comprenez pas, » disait-il à ses amis. « Ken est mon fils, je ne peux pas l'abandonner. Il me fait confiance comme personne d'autre au monde. » Terry croyait sincèrement qu'il existait entre lui et le tigre un lien particulier, plus fort que les instincts naturels du prédateur. Les premiers signes inquiétants sont apparus en 2018. Ken est devenu plus agressif, surtout au moment des repas. Un jour, il a renversé Terry en jouant et lui a cassé 3 côtes. « Il jouait, c'est tout », expliquait Terry au médecin. « Il ne voulait pas me faire de mal. C'était un accident. » Les autorités locales ont reçu plusieurs plaintes de voisins. Certains avaient vu le tigre errer librement sur le terrain sans surveillance. D'autres l'entendaient rugir la nuit. Mais Terry trouvait toujours le moyen de s'arranger avec les autorités. Il avait tous les documents nécessaires, et le terrain répondait aux exigences de sécurité. Marianne a quitté la maison à l'été 2019. Elle ne supportait plus la peur constante et l'odeur du prédateur dans la maison. « J'aimais Terry », a-t-elle déclaré plus tard aux journalistes, « mais je ne pouvais pas vivre dans la même maison qu'un animal sauvage. Ce n'était pas une maison, c'était une bombe à retardement. » Resté seul, Terry a commencé à passer encore plus de temps avec Ken. Il lui parlait pendant des heures, le nourrissait à la main, le laissait dormir dans son lit. Les voisins disaient qu'il l'entendait en chanter des berceuses au tigre. L'homme et le prédateur vivaient dans leur monde clos,
où les lois de la nature semblaient ne pas s'appliquer. Le matin du 15 octobre 2019, tout a changé. Terry est allé nourrir Ken comme d'habitude. Le tigre était dans sa cage. La veille au soir, il s'était montré agressif et Terry avait décidé d'être prudent. Mais lorsqu'il a ouvert la porte pour poser le bol de viande, quelque chose a mal tourné. Peut-être que Ken avait plus faim que d'habitude. Peut-être que l'odeur du sang sur la viande avait réveillé son instinct de chasseur. Ou peut-être s'était-il simplement souvenu de qui il était vraiment. Le tigre s'est jeté sur Terry avec une telle vitesse que celui-ci n'a même pas eu le temps de crier. Les voisins entendirent des bruits terrifiants vers 8 heures du matin. Les rugissements du tigre se mêlaient aux cris de douleur. Madame Henderson, qui habitait dans la maison voisine, appela immédiatement la police. « Je n'oublierai jamais ces bruits », dit-elle plus tard. Ce n'étaient pas des rugissements, mais quelque chose de démoniaque. La police est arrivée 12 minutes plus tard. Les agents ont trouvé Ken debout dans la cour, penché sur le corps inerte de son maître. Le tigre était couvert de sang, le museau et les pattes rouges. Il regardait calmement les personnes qui arrivaient, comme si de rien n'était. Les tentatives pour éloigner l'animal du corps ont été vaines. Ken grognait et se montrait agressif chaque fois que quelqu'un essayait de s'approcher. Il était clair qu'il considérait Terry comme sa proie et n'avait pas l'intention de la lâcher. 1 heure plus tard, une équipe de spécialistes du zoo est arrivée sur place avec des tranquillisants. Ce n'est qu'après avoir réussi à endormir Ken que les sauveteurs ont pu atteindre Terry. Ce qu'ils ont découvert était horrible. Le tigre avait littéralement déchiqueté l'homme qu'il considérait comme son fils. La mort était survenue instantanément à la suite d'une rupture de l'artère carotide. Mais Ken a continué à mutiler le corps pendant longtemps après. A autopsia revelou que Terry tinha medo de 40 feridas causadas por garras e dentes. Ken agiu exatamente como qualquer tigre selvagem, matando sua presa. Nenhuma ligação especial, nenhum amor. Apenas os instintos primitivos de predador que prevaleceram sobre os 16 anos de vida ao lado de ser humano. Marian soube da tragédia pelo noticiário. Não fiquei surpresa, disse ela aos repórteres. Eu sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Terry se recusava a entender. Mas tigre não é cachorro. É uma máquina de matar criada pela natureza. Ken teve que ser sacrificado. Os veterinários não encontraram nada de anormal em seu comportamento. O tigre estava apenas agindo como tigre. Os zoológicos se recusaram a aceitá-lo, considerando seu histórico de ataque a ser humano. A injeção letal foi a única solução humanitária. A história de Terry e Ken chocou toda a América. Os defensores dos animais usaram-na como argumento contra a manutenção de predadores selvagens em casa. As autoridades do estado de Ohio endureceram as leis relativas a animais exóticos. Mas essas medidas já não podiam devolver a vida a homem que percebeu tarde demais o seu erro. Os amigos de Terry contaram que, nos últimos meses, ele começou a notar mudanças no comportamento de Ken. O tigre ficou menos brincalhão, mais cauteloso. Às vezes, ele olhava para Terry não como seu dono, mas como uma presa em potencial. Mas Terry continuou acreditando em sua conexão especial com o animal. Ele achava que o amor poderia mudar a natureza. Disse o melhor amigo de Terry no funeral. Ele achava que poderia domesticar a ferocidade. Mas a ferocidade não é algo que se possa domesticar. É algo que vive no sangue, nos genes, na própria essência do predador. Os psicólogos que estudaram o caso concluíram que Terry sofria do chamado Síndrome de Tarzan.
a ilusão de uma conexão especial com animais selvagens. Esse síndrome geralmente se desenvolve em pessoas que criam predadores desde a infância. Elas esquecem que o animal continua selvagem, apesar dos anos vividos ao lado do ser humano. Os veterinários explicaram que o comportamento de Ken era absolutamente previsível. Na natureza, os tigres vivem sozinhos e percebem qualquer ser como uma ameaça potencial ou presa. Até mesmo a tigresa expulsa seus filhotes quando eles atingem a maturidade. O conceito de família e fidelidade é estranho à sua natureza. Os vizinhos contaram que Terry costumava falar de Ken como seu menino, seu filho. Ele comprava brinquedos caros para ele, comemorava seu aniversário, conversava com ele como se fosse uma criança. Mas o tigre não compreendia essas emoções humanas. Para ele, Terry era apenas uma fonte de alimento e, no final das contas, comida. A tragédia aconteceu num momento em que Ken estava com muita fome. Ele não comia há 2 dias devido a problemas digestivos. O cheiro da carne que Terry trazia despertou seu instinto de caçador. Naquele momento, 16 anos de vida juntos desapareceram como fumaça. Restaram apenas os instintos do predador e da presa. Especialistas em comportamento animal afirmam que Ken não sentia raiva ou agressividade em relação a Terry. Ele simplesmente seguiu sua natureza. O tigre não entendia que estava matando aquele que o alimentava e cuidava dele. Para ele, era uma caçada normal, algo que estava em seus genes há milhões de anos de evolução. Após a tragédia, a casa de Terry ficou vazia por muito tempo. Marian a vendeu 1 ano depois. Os novos proprietários demoliram a jaula e transformaram o terreno em uma fazenda comum. Mas os moradores locais ainda se lembram do rugido do tigre, que todas as noites os lembrava de que a selvageria não pode ser domesticada. A história de Terry e Ken serviu de alerta para todos aqueles que sonham em viver ao lado de predadores selvagens. Ela mostrou que o amor humano não pode mudar a natureza dos animais, que entre o homem e o tigre sempre haverá um abismo que não pode ser superado por nenhum sentimento. Pensei muito sobre essa história, tentando entender o que motivava Terry. Talvez ele estivesse procurando na natureza selvagem o que não conseguia encontrar entre as pessoas. Talvez ele quisesse provar a si mesmo e ao mundo que era capaz do impossível. Ou talvez ele simplesmente amasse os animais tanto que se esqueceu da cautela. Mas a natureza não perdoa erros. Ela não conhece piedade ou clemência. Um tigre continua sendo um tigre, independentemente de quantos anos tenha vivido ao lado do homem. Suas garras e dentes foram feitos para matar e seus instintos para sobreviver. E nenhum amor pode mudar esse fato. Ao estudar essa história, percebi que Terry não era um vilão, mas uma vítima de suas próprias ilusões. Ele acreditava sinceramente no que fazia. Ele pensava que estava salvando Ken, dando-lhe um lar e uma família. Mas, na verdade, ele estava condenando a si mesmo e ao animal à tragédia. Ken também foi uma vítima nessa história. Ele foi privado da oportunidade de viver na natureza selvagem, mas também não podia se tornar um animal doméstico. Ele existia em um mundo intermediário, onde seus instintos naturais eram suprimidos pelos cuidados humanos. E no final, esses instintos prevaleceram. Essa história me ensinou uma lição importante. Não podemos mudar a natureza dos animais selvagens, por mais que os amemos. Podemos admirá-los, estudá-los, proteger seu habitat, mas devemos lembrar que eles continuam selvagens, e é nisso que reside sua beleza e perigo. Terry Thompson queria viver em harmonia com a natureza, mas esqueceu que a harmonia só é possível com respeito mútuo e compreensão dos limites.
Ele ultrapassou esses limites e pagou o preço mais alto por isso. Sua história é um lembrete de que o amor sem sabedoria pode ser mortalmente perigoso. Hoje, ao contar essa história, quero que vocês se lembrem. Os animais selvagens são belos justamente porque são selvagens. Nossa tarefa não é domesticá-los, mas aprender a conviver com eles em paz, mantendo a distância que a própria natureza criou. Durante a investigação, conversei com dezenas de pessoas que conheciam Terry e Ken. Cada uma delas contou sua versão dos acontecimentos, mas todas concordaram em um ponto. A tragédia era inevitável. A doutora Susan Marks, especialista em comportamento de felinos de grande porte, concordou em me dar uma entrevista. Já vi centenas de casos semelhantes, disse ela, folheando uma pasta grossa com documentos. As pessoas pensam que, se criaram um predador desde filhote, o animal vai vê-las como membros da matilha. Mas os felinos de grande porte não têm noção de matilha. São solitários por natureza. A doutora Marks explicou-me que os tigres em cativeiro frequentemente demonstram o chamado comportamento predatório latente. Eles podem viver anos ao lado de um ser humano sem demonstrar agressividade e, de repente, atacar. É como uma bomba de relógio, disse ela. Ninguém sabe o que vai ser o gatilho. Jim Harrison, vizinho de Terry, contou-me sobre o dia em que viu Ken pela primeira vez. Isso foi há cerca de 10 anos. Eu estava passando pela casa deles e vi Terry brincando no quintal com... A princípio pensei que fosse um cachorro grande, mas depois percebi que era um tigre de verdade. Terry era um bom homem, continuou Jim, nervosamente torcendo o boné nas mãos. Ele ajudava os vizinhos, não fazia mal a ninguém, mas essa paixão dele por animais selvagens, todos sabíamos que isso ia acabar mal, só que ninguém se atrevia a dizer a ele. O veterinário local, Michael O'Connor, alertou Terry várias vezes sobre o perigo. Eu tratava Ken desde criança, ele me contou. No começo eram vacinas normais. Depois, tratamentos para ferimentos que Terry sofria enquanto brincava com o tigre. Eu disse várias vezes que isso ia acabar mal. A última vez que vi Ken foi um mês antes da tragédia, lembrou o Dr. O'Connor. Terry o trouxe para um check-up. O tigre já pesava 230 quilos e estava em ótima forma física, mas vi algo preocupante em seus olhos. Ele não me olhava como um animal de estimação, mas como um predador selvagem. Terry sempre ignorava os avisos. Ele dizia que Ken era especial, contou o veterinário. Que havia uma ligação especial entre eles. Tentei explicar a ele que um tigre não é um cachorro, que ele tem instintos completamente diferentes, mas Terry não queria ouvir. O xerife do condado, Matt Lansing, lembra-se de todas as chamadas relacionadas com a quinta dos Thompson. Nos últimos 3 anos, recebemos queixas quase todos os meses, disse ele. Ou era o tigre que fugia da propriedade, ou eram os vizinhos que ouviam ruídos suspeitos. Mas o Terry sempre nos convencia de que estava tudo sob controlo. A lei estava do lado dele, explicou o xerife. Ele tinha todas as licenças. O terreno estava em conformidade com os requisitos. Não podíamos simplesmente tirar o animal dele, embora, para ser sincero, eu tivesse feito isso com prazer. Um incidente ocorrido 6 meses antes da tragédia foi particularmente preocupante. Ken conseguiu escapar da jaula e vagou pela vizinhança durante várias horas. A escola local foi fechada por quarentena e os moradores não saíram de casa. Terry encontrou o tigre na floresta, dormindo tranquilamente debaixo de uma árvore. Terry estava encantado, contou a professora da escola local, Jennifer Rogers. Ele dizia a todos que Ken só queria dar um passeio, como um gato normal. Que ele não atacou ninguém porque sabe que as pessoas são amigas.
mas nós sabíamos que tinha sido apenas sorte. Após o incidente, as autoridades estaduais começaram a vigiar mais de perto a fazenda dos Thompson. O inspetor Robert Wilson visitava regularmente a fazenda para verificar as condições em que Ken era mantido. Formalmente estava tudo em ordem, admitiu ele. A jaula estava dentro dos padrões. O tigre tinha ficha médica e Terry mantinha registros detalhados sobre sua alimentação. Mas eu via como eles interagiam, continuou o inspetor. Terry tratava Ken como se fosse uma criança. Acariciava-o, conversava com ele, deixava-o lamber seu rosto. E o tigre? O tigre olhava para ele como se fosse comida. Eu vi esse olhar muitas vezes em predadores selvagens. Marian, ex-esposa de Terry, concordou em se encontrar comigo em um café nos arredores da cidade. Ela parecia cansada, envelhecida. Ainda me culpo, disse ela sem levantar os olhos. Talvez se eu tivesse ficado, se tivesse continuado lutando com ele... Ken não era apenas um animal de estimação, contou Marian. Ele era uma obsessão para Terry. Meu marido gastava mais dinheiro com ele do que com nossa família. Comprava melhor carne, vitaminas caras, brinquedos, e eu tinha que me contentar com as sobras. O último ano de vida juntos foi um pesadelo, confessou ela. Ken ficou enorme, agressivo. Ele rosnava para mim quando eu cozinhava na cozinha. Terry ria, dizia que o tigre estava com ciúmes, mas eu via um assassino nos olhos dele. Marian passava as noites especialmente difíceis. Ken dormia no nosso quarto, no chão, ao lado da cama. Eu ficava deitada, ouvindo sua respiração, sentindo o cheiro de um predador. Às vezes acordava e via ele me olhando no escuro, aqueles olhos amarelos. Eu não aguentava mais. Uma conversa com a psicóloga infantil, Dra. Alice Carter, me ajudou a entender o que motivava Terry. Muitas pessoas, especialmente aquelas que passaram por traumas, buscam amor incondicional, explicou ela. Elas acham que um animal selvagem vai amá-las de verdade, sem mentiras e traições. Terry era um veterano de guerra, continuou a Dra. Carter. Ele viu muita violência, perdeu amigos. Talvez, em Ken, ele estivesse procurando o companheiro que perdeu no Vietnã. Alguém que nunca o traísse. Mas a natureza não conhece emoções humanas. O etólogo David Stevens, que estuda o comportamento de grandes felinos, explicou-me o mecanismo da tragédia. O tigre vê o mundo através do prisma da sobrevivência, disse ele. Há presas, há perigo, há território. Os conceitos humanos de amor e lealdade são-lhe estranhos. Ken não sentia nada por Terry, continuou o cientista. Ele simplesmente se acostumou com a fonte de alimento. Mas no momento crítico, quando estava com fome, excitado ou assustado, os instintos primitivos entraram em ação. E Terry passou de fonte de alimento a presa. As testemunhas da tragédia ainda não conseguem esquecer aquela manhã. O paramédico Thomas Green foi o primeiro a chegar ao local do incidente. Eu vi muitas mortes na minha carreira, disse ele para mim. Mas o que aquele tigre fez com Terry não foi um assassinato, foi uma caçada. Ken estava em pé sobre o corpo, como um vencedor, lembrou o paramédico. Ele não parecia furioso ou perturbado. Estava calmo, como se estivesse apenas fazendo o que tinha sido feito para fazer. Quando tentamos nos aproximar, ele rosnou e mostrou os dentes. Ficou claro que aquela era a presa dele. O policial Dan Miller, que disparou o tranquilizante, contou os últimos minutos da vida de Ken. Ele resistiu ao sedativo por muito tempo, disse ele. Mesmo sob o efeito da droga, continuou a proteger o corpo de Terry. Só quando ele perdeu completamente a consciência é que conseguimos recolher os restos mortais.
O mais assustador foi que o tigre não parecia doente ou raivoso, continuou o policial. Ele estava apenas fazendo o que um tigre deve fazer, matar e comer. Para ele, era algo natural. A autópsia de Ken não revelou nenhuma anomalia. O tigre estava saudável, bem alimentado, sem sinais de estresse ou doença. Era um tigre normal que se comportou como um tigre normal, concluiu o veterinário patologista. O problema não era o animal, mas a situação. Os especialistas concordam que o gatilho para o ataque foi a fome. Ken não comia há 2 dias devido a uma indisposição estomacal. Quando Terry lhe trouxe carne fresca, o cheiro de sangue despertou seu instinto de caçador. Naquele momento, 16 anos de vida juntos deixaram de existir. O tigre não se lembra de quem o alimentava, explicou o zoopsicólogo Mark Roberts. Ele vive o momento presente, e naquele momento Terry tornou-se um obstáculo entre ele e a comida. Um obstáculo que precisava ser removido. Após a tragédia, as autoridades do estado de Ohio revisaram radicalmente as leis sobre a posse de animais exóticos. Agora, para obter uma licença, é necessário passar por um processo complexo, que inclui testes psicológicos. A história de Terry foi a gota d'água, admitiu o senador John Mahoney, um dos autores da nova lei. A comunidade local também mudou após a tragédia. Antes, víamos o hobby de Terry como uma excentricidade, disse o prefeito da cidade, William Davis. Agora entendemos que era uma bomba que poderia explodir a qualquer momento e matar não só ele, mas também pessoas inocentes. As escolas introduziram programas especiais para ensinar às crianças regras de segurança ao encontrar animais selvagens. Queremos que nossos filhos entendam a diferença entre animais domésticos e predadores, explicou a diretora da escola, Sarah Johnson. Curiosamente, após a morte de Terry, mais alguns animais exóticos foram encontrados em sua fazenda. 2 lobos, uma doninha e várias cobras venenosas. Todos foram confiscados e entregues a reservas especializadas. Terry colecionava animais selvagens, disse o inspetor do Serviço de Proteção da Natureza. Marianne ainda recebe cartas de pessoas que a culpam pela morte do marido. Elas dizem que, se eu não tivesse abandonado Terry, ele estaria vivo, contou ela. Mas eu sei a verdade. Mais cedo ou mais tarde, isso teria acontecido. Ken era uma bomba relógio. O funeral de Terry foi uma verdadeira provação para sua família. Jornalistas de todo o mundo vieram para cobrir a história do homem que foi morto por seu próprio tigre. Marian teve que contratar segurança para proteger a cerimônia dos curiosos. Terry era um bom homem com más decisões, disse o pastor James Walker no funeral. Ele queria amar e ser amado. Infelizmente, ele procurou esse amor no lugar errado. O túmulo de Terry fica em um cemitério local, ao lado de um monumento aos veteranos da Guerra do Vietnã. Na lápide estão gravadas as palavras marido amoroso e amigo dos animais. Marian discutiu muito com o pedreiro sobre as últimas palavras, mas acabou concordando. É a verdade, disse ela. Ele realmente amava os animais, demais. Ken foi cremado logo após a autópsia. Suas cinzas não foram entregues à família. Segundo a lei estadual, os restos mortais de um animal que matou um ser humano devem ser destruídos. Está certo, disse Marian. Não quero nada que me lembre daquele dia. 5 anos após a tragédia, a casa de Terry continua vazia. Os novos proprietários tentaram vendê-la várias vezes, mas os compradores recusam-se a comprá-la depois de saberem a história. Quem quer morar numa casa onde um tigre matou uma pessoa? Dizem os corretores imobiliários locais.
As crianças da cidade ainda contam histórias de terror sobre o fantasma de Ken, que vagueia pela vizinhança. Os adultos sabem que isso é bobagem, mas preferem evitar a fazenda abandonada. Há um espírito de morte pairando por lá, dizem os moradores mais antigos. A história de Terry e Ken tornou-se objeto de estudo em universidades. Estudantes de psicologia analisam os motivos do comportamento humano e futuros veterinários estudam os instintos dos predadores. Este é um caso clássico de incompreensão da natureza dos animais, dizem os professores. Um documentário sobre a tragédia, lançado um ano depois, recebeu vários prêmios em festivais internacionais, mas Marianne se recusou a participar das filmagens. Não quero lucrar com a morte do meu marido, explicou ela. Que a história dele sirva de alerta, não de entretenimento. Os defensores dos direitos dos animais usam a história de Terry como argumento contra a manutenção de predadores selvagens em cativeiro. Ken foi tão vítima quanto Terry, dizem eles. Ele foi privado de seu habitat natural e condenado a uma vida em uma jaula. Mas há outro ponto de vista. Alguns especialistas acreditam que Terry salvou Ken de uma morte certa. O gatinho era produto de uma criação ilegal, diz a bióloga Lisa Gardner. Ele não teria sobrevivido na natureza. Terry lhe deu 16 anos de vida. Hoje, nos Estados Unidos, há mais tigres em cativeiro do que na natureza em todo o mundo. A maioria deles vive em condições longe de serem ideais. A história de Terry é uma gota no oceano, dizem os zoólogos. Todos os anos ocorrem dezenas de tragédias semelhantes. Concluí minha investigação, mas a história de Terry e Ken continua me perseguindo. Toda vez que vejo um felino grande no zoológico, penso naquela manhã em Ohio, no homem que amava demais a natureza selvagem e no tigre que apenas seguiu seus instintos. Talvez a tragédia fosse inevitável desde o início. Talvez Terry tenha condenado-se à morte no dia em que trouxe para casa um filhote de tigre. Mas ele agiu por amor, mesmo que fosse um amor irracional. E isso torna a sua história ainda mais triste. No fim das contas, todos nós buscamos amor e compreensão. Terry os procurou nos braços de um predador selvagem e pagou com a vida. Sua história é um lembrete de que o amor sem sabedoria pode ser mortal e de que a natureza selvagem é bela justamente porque permanece selvagem